Olá, pessoal, boa tarde. Que bom que você está conosco. Seja bem-vindo mais uma vez à transmissão do Tecnopuc Experience 2025. Estamos de volta para nossa programação de conteúdos online exclusivos aqui para você que pode assistir de qualquer lugar. Eu quero repassar com você a nossa programação agora da tarde. Nós já tivemos 2 conversas maravilhosas agora de manhã, super inspiradoras, pessoas muito legais passaram por aqui. Você vai poder seguir acompanhando esse conteúdo a hora que você quiser, porque ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Agora, às 2 horas da tarde, a gente fala sobre criatividade. Eu vou receber a Milena Cheruti e o Marcelo Lacerda. Lembrando que esses assuntos, eles traduzem as trilhas de conhecimento que orientaram a organização do Tecnopuc Experience esse ano. Logo mais às 3 da tarde a gente fala de impacto com a Beatriz Luz e a professora Mayra Petrini. Às 4 da tarde é ecossistema com o Michel Couto e o Santiago Uribe. Às 5 da tarde a gente fala de startups com o Daniel Shiraishi. Vamos ver se eu tô falando o nome dele certo, né? Quando ele chegar, ele me corrige. E o Mário Letelier. E aí, depois, às 6 horas da tarde, a gente tem uma live de encerramento com convidados surpresa muito especiais. Antes da gente seguir, eu quero chamar um QR Code aqui para nossa tela e lembrar que você pode acompanhar tudo que está acontecendo nos nossos painéis através do blog do Tecnopuc Experience. A gente tem uma super equipe que está fazendo textos, reportagens sobre todos os nossos painéis e está postando lá em tempo real. Então, se você quiser ler ou quer ver o que esse ou aquele speaker falou no seu painel, é só acessar. E lembrar que esse é um evento que conta com acessibilidade, tanto aqui online quanto para todo mundo que está acompanhando o Tecnopuc Experience aqui presencialmente. E eu quero agradecer aqui a Vanusa e o Flávio que estão aqui com a gente nas Libras, aqui na nossa transmissão. Já até estavam me ensinando, Milena, a falar Tecnopuc. Parece... não me lembro, depois eu vou me ensinar de novo. Na próxima entrada eu explico para vocês que eu esqueci, tá? Gente, nós vamos conversar agora com a Milena Cheruti, que é diretora administrativa da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio Grande do Sul, é doutoranda em processos e manifestações culturais, mestre em indústria criativa e graduada em moda pela Fevale. Ela tem pós-graduação em docência, na educação profissional e ensino técnico pela Universidade em Anguera e é sócia fundadora da MC Consultoria Criativa, além de atuar como pesquisadora do projeto Cluster Games RS. Seja muito bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente. Muito obrigada. Vocês falando assim, até parece que eu faço muita coisa, né? Mas faz sim. A Milena, gente, ela atuou na curadoria do nosso palco de criatividade. Nós temos 2 palcos aqui no Tecnopuc, hoje no Tecnopuc Experience, que estão falando de criatividade. E um deles é totalmente destinado a games. Então, eu queria que você me contasse como é que foi selecionar. Imagino que tenha sido uma tarefa difícil escolher entre tanta gente legal que tem por aí no nosso Rio Grande do Sul para falar de games. Nossa, para nós foi uma surpresa assim muito boa a gente poder ter um palco inteiro só falando sobre games, né? Eu já pesquiso, na real, sobre indústria criativa, criatividade faz uns 10 anos. Eu comecei na área da moda, né? Foi minha área de formação e aí eu fui migrando para essa área de games. E aí, então, onde eu comecei a pesquisar junto com o Cluster Game RS, onde a gente teve essa oportunidade agora de poder estar fazendo essa curadoria, justamente porque o projeto do Cluster, ele é vinculado aqui à PUC também, né? Então, a FAMECOS. E aí, colou super com essa trilha de criatividade e é um setor que ele tá numa efervescência muito grande, né? A gente até tava brincando nos painéis hoje de manhã ali, dizendo que agora é sexy fazer games. Sim, é né? legal. Então a gente tá num momento assim que tá bem pujante, então para nós foi super legal poder tá organizando um palco inteiro e realmente foi muito difícil, assim, fechar uma programação, algo que fizesse sentido, assim, e conversasse com todos os públicos, né? Porque a gente tem desde estudantes de tecnologia, né? Estudantes de outras áreas criativas, o pessoal dos games. A gente tá com pessoas também de mercado aqui, então tem vários desenvolvedores que vieram também aqui prestigiar o evento. Então, algo que conseguisse conversar com todos esses públicos. E justamente com o Sebrae também, que é um super parceiraço nosso. Que está acontecendo o encontro nacional de todos os Sebrais do Brasil aqui em Porto Alegre. Então, a gente também aproveitou esse momento e a gente fez um palco, assim, com uma programação bem recheada que pudesse estar contemplando todos esses públicos, assim, um pouquinho de cada coisa que a gente desenvolve no setor de game. Que legal, que bom saber que a gente tem tanta coisa, né, acontecendo aqui.
Milena, pra gente começar do começo, assim, pra quem tá nos ouvindo em casa, hoje game é negócio. E é um negócio grande. Que tamanho tem esse negócio dos games aqui pra gente no Rio Grande do Sul e no Brasil? Realmente, a indústria de games, ela é uma indústria gigantesca, assim, ela... No Brasil, tá? A gente tem, segundo o último mapeamento, em torno de umas 1.200 desenvolvedoras aí de jogos indie, né? Quando a gente tá falando aqui de mercado, a gente tá falando de jogos independentes. Da mesma forma como os músicos, assim, Claro, tinha os músicos sim, independentes, né? Então, que não trabalham para grandes empresas. E dentro do Rio Grande do Sul, a gente é o terceiro estado com maior número de empresas, né? Então, dentro do Brasil, acho que a gente só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente tem atualmente 69 desenvolvedoras mapeadas de acordo com o último censo, que a gente já acredita que está super desatualizado, porque ele é de 2022, e de lá para cá o mercado tem crescido muito. E em faturamento, a gente tem tido cada vez mais, principalmente, né, após a pandemia, que a gente sabe que teve uma queda muito grande, nos games foi o contrário. Porque depois desses últimos 5 anos, a gente teve assim, um crescimento de em torno de 25% na receita, né, do faturamento aqui do estado. Então, realmente, a gente é um potencial muito grande, né? Pro Brasil inteiro, né? O Rio Grande do Sul, ele é um estado exemplo, assim. A gente é pioneiro em muitas coisas, né? A gente foi a primeira associação, né, estadual desenvolvida, né? Uma das primeiras empresas desenvolvidas de games aqui. A gente já teve 2 empresas que foram adquiridas por empresas internacionais, né? Inclusive, hoje a gente está falando do prédio aqui no Tecnopuc, onde a gente tem um escritório da Epic Games. Exatamente. Né? Então, que era a Kiris, que era a nossa maior empresa aqui do Rio Grande do Sul, foi adquirida pela Epic e hoje ela atende como Epic Games, né? Então, a gente está falando do epicentro, né, de toda essa questão. Então, por que os gringos estão olhando aqui para o nosso mercado, Claro. né? Porque a gente tem muita coisa boa aqui. Que legal. Milena, a nossa mesa aqui, gente, cresceu, ó. Recebemos mais uma pessoa para nossa conversa. Muito obrigado, Marcelo, por estar aqui com a gente hoje. Chegou agora, gente. Já botamos ele aqui no negócio, entendeu? Na roda. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado por lembrar do meu nome e me convidar. É um grande prazer ter você aqui. A gente estava falando, né, de negócios com o exterior e tudo mais. Gente, o Marcelo, ele faz coisas muito legais, eu poderia dizer, né? Ele é reconhecido por uma trajetória pioneira no setor de tecnologia aqui no Brasil. Ele é fundador da Terra, do Portal Terra, de outras empresas, além de ter sido um dos fundadores de um dos primeiros provedores de acesso à web no Brasil. Ele já atuou como investidor de várias empresas e atualmente ele atua como chairman na Magnopus, que é uma empresa sediada em Los Angeles, que é referência global em experiências digitais inovadoras, atendendo clientes de grande porte como Disney, Google, Meta, Amazon e NASA. Estou correto? Está corretíssimo. Então a gente estava conversando, Marcelo, um pouquinho antes de chegar, sobre a gente tem um palco aqui no Tecnopuc Experience que fala sobre games. A gente estava falando sobre essa indústria, né? Que hoje game não é só uma diversão, é uma indústria que movimenta muito dinheiro, dá trabalho para muita gente. E a sua empresa, ela trabalha muito com a questão do audiovisual, né, da narrativa. Você tem aí trabalhos envolvendo The Last of Us e outros grandes nomes aí que o pessoal com certeza conhece. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória aí tão rica e que é tanto assim nos impressiona. É uma trajetória já meio jurássica, né? Capaz. Mas eu acho que, assim, a parte mais interessante é a Magnopus, né? Que é essa empresa de Los Angeles. Então, contando um pouquinho a história dela, eu sou um dos fundadores, nós fundamos a companhia 12 anos atrás, né? E uma história que é meio anedótica, assim, eu estava no jantar e eu conheci esses rapazes, e um deles tinha ganhado um Oscar de efeitos visuais, né? Olha, que legal. Super legal. Num filme chamado Hugo, um filme de Martin Scorsese, que é um filme conhecido. E aí eu fui falar com ele e disse, nunca conheci ninguém que ganhou um Oscar, você vai ter que me contar esse negócio. E acabamos... aí comecei a estudar o setor, né, de efeitos visuais, e a gente fundou a companhia em 2000, isso era 2012, um ano depois nós fundamos a companhia. E essencialmente a gente faz software de computação imersiva, né? Hoje se chama Spatial Computing, ou computação imersiva.
Então não é só nesse espaço, nesse domínio de narrativas, né? Claro, da experiência. Exatamente, né? E assim, uma coisa que eu acho interessante, talvez a Milena falar aqui sobre games, eu acho que esses mundos, né, o mundo de entretenimento, o mundo de games, de gaming, e o mundo da computação imersiva, eles estão colidindo, né? Eles estão se sobrepondo. Então, cada vez que eu penso nisso, eu entendo menos o que vai acontecer. E o que é o segredo para transformar uma experiência em algo que seja transformador, que gere impacto, assim, naquela pessoa? A gente acho que talvez pudesse falar o resto da tarde sobre isso, né? Eu não sou especialista, né? A nossa turma lá é. Mas assim, o que eu vejo deles, na Magnópolis eu sou o maior acionista, né? Sou o maior investidor e sou presidente do conselho, né? E o que eu vi nos últimos 10 anos foi essencialmente uma transformação que talvez o melhor jeito de narrar é contar uma historinha de um filme que chama The Jungle Book. No Brasil chama Mowgli. É um filme da Disney, né? E esse é um diretor que trabalha muito com a gente, chama Jon Favreau. E ele tinha um menino que era um humano, né? Mas todo o resto do casting eram animais, né? Na selva, na floresta, tudo eram animais digitais, né? Você só tinha um character humano e todo o resto era animação. E a gente inventou uma tractana que a gente botava no film crew, a gente botava um iPad no rosto do sujeito, né? Tinha um negócio, tipo um capacete, né? E aí eles conseguiam dirigir o menino, fazer uma direção desse menino, que era esse humano, com os animais andando em volta, né? Isso depois evoluiu para um filme que aí já foi feito 100% com o nosso software, um software bem complexo, né, que a gente desenvolveu, que é um filme que chama Lion King, que é um filme de 2019, também da Disney. No Lion King, a gente usou Oculus Quest, um óculos da Meta, né, que você botava, e essencialmente o que a gente fez foi, a gente fotografou 50 hectares no norte de Serengeti, na África, e reproduziu isso num estúdio em Playa Vista, né, no sul de Los Angeles. E ali a gente chegou da metade da filmagem até o final, a gente renderizava em 8K, né? Mas assim, era uma mega tractana, né? Tinha uma sala de controle, tipo, de lançamento de foguete. Claro. Nós tínhamos 13 pessoas controlando, né? Nossa. A gente começou com, acho que, 12 mil ou 13 mil núcleos de NVIDIA. No final, a gente tinha mais de 18 mil núcleos de NVIDIA. E eu acho que esse software é transformador, né? Ele chama Magnópolis Virtual Production System. E é um software muito complexo, mas assim, foi a primeira animação. Aí não tinha humanos, né? Tudo eram animais. E se vocês virem algumas cenas, alguns trailers, tem um que é de um canyon, que os animais vêm correndo, eles descem no canyon, né? A gente usou Unreal para fazer como game engine, né? Para fazer esse sistema todo foi construído em Unreal. E 100% do Lion King de 2019 foi filmado com o nosso software, e a primeira animação que foi feita do lado de dentro, porque eles andavam no estúdio com os goggles e eles estavam no meio dos animais. Os animais andavam entre eles, né? As hienas, os leões. Era como se eles estivessem dentro de um videogame filmando, né? E esse filme, claro, são terabytes, né? Mas a gente conseguiu eu acho que um milagre que a Magnópolis fez, milagre para mim que fiquei velhinho, né? No setor. Mas ele foi filmado em Point Cloud. Então, na pós-produção, você escolhe a lente e você escolhe o view angle. Você pode refazer todo o filme, porque a gente tem partículas de luz, né? Essencialmente filmadas
em um espaço volumétrico. Isso é muita matemática. Tá? Claro. Que essa parte eu dou um pouquinho de pitaco lá na Magnum, por isso que eles ainda me aceitam como chairman. Mas, enfim, assim, eu acho que esse mundo inteiro está se reinventando, né? Então, a partir disso, hoje, né, depois que esse software hoje, ele não é uma patente nossa, ele é uma patente de Disney Studios e Magnopus, é 50-50. Mas ele é hoje usado nos light panels, né? Todos os light panels do mundo usam isso. A gente está filmando uma série, agora vai começar o início do ano, a 3ª temporada, a gente terminou a 2ª, que chama Fallout, que é uma série da Amazon, que é toda feita também, né, com essa tecnologia da Magnopus. Eu posso falar o resto do dia. Nossa, que legal. Gente, é muita loucura, é muita coisa. E como ele falou, Milena, é um mundo que está se transformando. E como que os profissionais que lidam com isso e que querem alcançar esses grandes estúdios, essas grandes produções, podem estar atentos a essas transformações para estarem preparados, né, para enfrentar esse mercado. Eu vou te dizer que é um negócio de tu viver. Sair do teu quarto e tá vivendo a vida e em momentos assim como a gente tá tendo hoje, em eventos, em feiras, conversar com pessoas, né? Os próprios contatos que tu vai fazendo, que vai te levando a outros lugares, porque hoje a gente tá com o mundo cada vez mais acelerado, né? A gente tinha uma previsão de onde a tecnologia ia chegar e hoje a gente olha assim e vê as coisas que a gente é capaz de fazer com a tecnologia e a gente pensa assim, meu Deus, onde é que a gente vai parar? A gente não sabe, né? A gente não tem mais como fazer uma projeção. Daqui a 1 ano pode ser que já esteja tudo diferente. Então, o que eu vejo que é necessário é a gente tá vivendo, tá indo, conversando, trocando ideia com pessoas e indo nesses momentos, assim, porque eu vejo vindo da experiência, assim, dos games, que a gente fica, às vezes, muito centrado dentro do quarto, programando aquela coisa mais solitária, né? Então, a gente vem falando muito dessa questão de, tipo, ter esses momentos de conversar com as pessoas, né? A própria associação, ela vem com esse momento de juntar todo mundo, né? Para ir trocando ideia. E as empresas, eu vejo que elas vão trocando essa questão de tecnologia. Eu descobri uma nova engine, eu descobri uma nova IA que pode programar esse tipo de coisa, né? Olha, acabei de voltar de uma feira que viu e agora tal tecnologia é o que tá mais importante, sabe? Então, essa troca, ela cresce, todo mundo acaba crescendo junto. E eu vejo uma intersecção muito legal, que nem ouvindo tu falar, assim, principalmente desses principais blockbusters, assim, que vêm da área do audiovisual. Por que a gente se conecta tanto? Porque tem uma narrativa e a gente fica apreensivo e quer estar ali junto. E com os games, ele te possibilita tu viver isso. Claro, viver aquilo de alguma forma, né? Fazer Exato. parte. Então, por isso que hoje tá surgindo muito essa questão também de projetos transmídia, né? Então, vem... O próprio The Last of Us fez isso, tipo, tem a série, aí tem o jogo, e aí as coisas vão se interligando. E isso possibilita também por as tecnologias, elas serem as mesmas, né? Como o Marcelo estava comentando, que eles já estão utilizando a Unreal para fazer uma parte, né, da animação. A gente utiliza Unreal para desenvolvimento de games. Então, tu consegue integrar absolutamente tudo aquilo que tá na série, tu consegue passar isso pro game, tu fazer uma narrativa que se converse, um game design onde tudo é realmente igual. Tu olha o filme e tu olha o game e eles são a mesma coisa. Então, é uma coisa que, querendo ou não, acaba sendo muito unificado. Exatamente, são muitas conexões, né? E é no sentido de criar conexões que surgiu a Cluster Game RS, que é essa grande parceira do nosso Tecnopuc Experience. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse projeto, que está se encerrando, né? Num ciclo de 3 anos e meio, é isso? Exatamente. O Cluster Game RS, ele foi um projeto de política pública. Então, ele foi um projeto que teve um financiamento da FAPERGS e da SICT, então são um fomento estadual, né? E onde a gente escreveu esse projeto com uma série de ações para ajudar a desenvolver a cadeia de games indie aqui do Rio Grande do Sul. Então, foi um projeto de mais de 3 milhões, né? Justamente para a gente fazer essa série de ações. E aí, ele finaliza agora no final do ano. A gente até tinha até o meio do ano, mas a gente conseguiu uma extensão até o final do ano para conseguir executar mais algumas ações. E a gente vê o quanto que isso acabou sendo importante para as empresas aqui do Rio Grande do Sul, né? Porque a gente acabou fazendo algumas missões internacionais, né? Para explorar justamente na GDC e na Gamescom Alemanha, que são as 2 feiras mais importantes da área de games, de mapear como são os players, a própria parte de tecnologias, entender o que está acontecendo com o mercado e poder trazer isso para as empresas que não conseguem estar lá, né? Então, porque é diferente, né, desse cenário que é onde a gente quer chegar, né? Como eu até estava falando antes da própria Epic Games que a gente tem aqui,
o nosso cenário ele é muito voltado para as micro e pequenas empresas, né? Então, são empresas que elas ainda estão desenvolvendo seus jogos próprios, indies, e que não são muito conhecidos aqui. E justamente por não ser conhecidos aqui, eles vão muito para fora, né? Então, os jogos que são desenvolvidos aqui, normalmente eles são vendidos em mercados como Malásia, como China, né? Parte da Europa Oriental. Então, a gente acaba atingindo um público diferente, né? Então, o projeto do Cluster, ele vem voltado a gente conseguir tentar achar uma conexão um pouco melhor com isso. Né, a gente trouxe alguns consultores internacionais também para fazer essa troca de capacitações junto com as empresas. Né? Uma das coisas que está acontecendo hoje, a gente tinha 5 consultores para trazer, a gente trouxe 2 em outros momentos e eventos, e hoje a gente está contando aqui no Tecnopuc Experience com 3 consultores internacionais. Então, eles acabam trazendo essas experiências internacionais, como é que são feitos os desenvolvimentos em outros mercados, para a gente fazer essas aproximações. Né? Então, acaba sendo uma troca muito importante. E também a gente poder estar disseminando e fazendo pesquisas. Né? Porque a gente vê que muita coisa é feita e a gente não tem documentação dessas coisas. Né? Então, o projeto Cluster, ele vem também para a gente pesquisar, a gente vai mapeando essas coisas, a gente vai produzindo artigos, levando em eventos para disseminar o que deu certo, o que não deu, como se engaja uma comunidade, como é que a gente pega todos esses desenvolvedores que estão, né, a maior parte deles não tem um escritório ou uma sede, então trabalham de home office. Como é que a gente pega cada um que está em pontos de cidades diferentes aqui do Rio Grande do Sul e traz eles todos para um dia como hoje? Claro. O que a gente precisa fazer? Então, ele vem nesse sentido. E também uma outra ação muito importante que a gente conseguiu fazer foi o alcance de serviços coletivos. Então, a gente fez todo um mapeamento assim, para contratar horas de serviços de empresas como localização, que é a tradução mais voltada com a cultura específica, né, de cada país. Então, seria a tradução, sound design, marketing e assessoria jurídica para esses estúdios. Então, a gente contratou, digamos, um banco de horas de empresas especializadas da área de games e a gente ofereceu, através de chamadas públicas, para as desenvolvedoras do Rio Grande do Sul em projetos que eles estavam fazendo. Então, por exemplo, não tinha... O meu game estava só em português. Então, ele conseguiu, através do serviço, de forma gratuita, traduzir ele para inglês, chinês, russo, sabe? E aí isso fez com que eles conseguissem atingir outros mercados e internacionalizar mais os seus produtos. Super legal. Internacionalizar. Marcelo, eu queria te perguntar isso. Você que tem esse contato grande com essas grandes empresas lá de fora, como que o Brasil está sendo visto, tanto nessa questão de geração de talentos, de exportação de talentos, e o que você, com a sua trajetória de empreendedor, investidor, diria, tanto para as pessoas quanto para as empresas que querem fazer negócios com empresas de fora, né? Porque a gente sabe que as maiores indústrias estão fora do Brasil, então quem quer fazer negócios com quem está lá fora, né? Quais são os primeiros passos? O que deve fazer? Ok. Eu acho que o denominador comum aqui, o valor essencial é talento humano. Né? Esse é o valor essencial. E me chama a atenção, assim, é muito relevante essa aquisição da Quiris pela Epic Games, né? A Epic Games é uma companhia que eu acho que a gente tem uma admiração, todos nós, né? Uma admiração muito grande. E eu não sei como isso aconteceu, mas eles descobriram a Quiris aqui. A Quiris desenvolvia coisas com Unreal, né? Uhum, eu acho que foi aí que, enfim, evidentemente que deve ter tido um contato aí. E eu acho que eu conheci esse senhor que é o fundador do Epic Games, né? Chama Tim Sweeney, né? E o Tim Sweeney, ele é, assim, não poderia ser mais nerd, né? Ele é a essência do nerd, assim. Você vê, quando ele começa a falar, cada palavra é impressionantemente bem colocada dentro da sentença, assim, né? Ele é super econômico e tal. E o fato deles terem descoberto esse grupo de gaúchos aqui
eu acho que é espantoso, assim, é quase um super abertura de portas, né? E eu não imagino o que é Epic Games Brasil, né? A Quiris está fazendo hoje. Devem estar fazendo coisas fantásticas aqui. Ah, com certeza. E devem estar fazendo coisas que, inclusive, não podem ser divulgadas. Né? Exato. E eu acho que a partir daí, isso é uma semente, a partir daí você começa a compor, você começa a ser um jogador do quadro global, né? Então eu acho que esse entry point a gente conseguiu. A gente, agora eu botei o chapéu de gaúcho. Sim. Né? Nós gaúchos. E Com certeza. o que eu vejo, por outro lado, né? Eu sou cofundador de algumas companhias no Brasil de software, né? E agora temos a Magnopus, né? Que eu sou cofundador também. A Magnopus, a gente comprou uma empresa pequena na Inglaterra em 2021, 2022. Tinha 30 pessoas, hoje a gente já tem 70 pessoas na Inglaterra. A gente tem perto de 200 pessoas em Los Angeles, né? Lá, engenheiro é caro lá, viu? É uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Ó, o mercado aí, hein, pra quem... E assim, vendo a diferença cultural, né? Eu morei muitos anos fora também, né? E de fato, existe um negócio que eu acho que é a essência do que vem sendo a tecnologia, que é um negócio chamado Deep Tech, que não é tecnologia de aplicação, né? A gente tem empresas fantásticas de tecnologia no Brasil, tipo, vou citar Mercado Livre, Nubank, iFood, né? Essas empresas são fantásticas. Mas elas são, a tecnologia é utilitária. Claro. Né? Elas não estão desenhando novas tecnologias. Tá? Diferente do que eu acho que acontece aqui com a Quiris, com Epic Games. Então eu acho que assim, o Brasil não criou nada ainda relevante, original em tecnologia. Eu devo saber isso, porque eu comecei a programar com 18 anos. E eu não vou mencionar, mas fazem 47 anos que eu tô. Então, assim, se tem alguma geração que não conseguiu, foi a minha. Sim. Então, assim, eu acho que se você pega um lugar fantástico como esse aqui, que é o Tecnopuc, eu imagino que em algum momento aqui vai sair alguma tecnologia, algum componente, são componentes de software, né? Algum componente de tecnologia original. Né? Agora, recentemente eu me envolvi num esforço aqui, que é um esforço filantrópico, mas enfim, a gente está contribuindo para criar uma nova universidade aqui, né, de computação, chama ITEC. E é só ciência da computação. E vai ser imersivo, né? É um campus em que os estudantes vão morar lá, vão dormir lá. Né? A gente quer fazer um negócio realmente diferente, um negócio que a gente consiga desenvolver esse tipo de perfil, né? De que profissional. Que eu, se eu puder dizer, assim, tem uma subfamília dos nerds que eles são programadores criativos. Eles, além de ser tecnologistas, eles são pessoas criativas, né? Então, eu acho que hoje, se tivesse uma coisa assim que eu gostaria de fazer, é sair caçando essas criaturas. Que legal. Estudar os hábitos deles, de alimentares, saber onde é que eles andam, né? É uma família que eu acho que não é grande no mundo, né? Mas esses são, acho que, os grandes criadores que a gente precisaria descobrir no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Eles devem estar andando em volta da gente. Deve estar por aqui, deve estar aqui no parque hoje, com certeza você vai conhecer alguns. E Milena, então, trazendo um pouco do que o Marcelo conversou com a gente agora, precisa estudar, né? Precisa se desenvolver enquanto profissional para chegar lá. E um pouco do que vocês falam é justamente isso, né? É uma diversão, mas é uma diversão que exige muito trabalho, muito estudo e muito aperfeiçoamento por trás. Exatamente. É que para as pessoas, para vocês se divertirem jogando, alguém tem que pensar nisso, pensar em todas as mecânicas, como que esse jogo ele vai ser divertido, como que a pessoa vai se sentir. Então, tem toda a parte do game design também, né? Que o game design fala muito disso, assim, qual que vai ser o próximo passo, o que vai deixar o jogo com aquele gostinho de quero mais e de que faz com que tu se perca as horas jogando, né? É por isso.
justamente porque tem alguém por trás que está pensando, né? Então, para mim, o escopo, assim, do sucesso, quando a gente fala essa questão de hélice e tríplice, né? Ter o mercado perto, né? Fomentos também do Estado e as universidades. Então, a universidade, ela vem formando esse capital humano, né? Que o Marcelo estava falando, né? Claro que hoje existem vários recursos para te ir aprendendo e eu acho que tem que ser alguma coisa da pessoa também, mas ela precisa dessa formação. Claro. Ela precisa estar junto, né, fazer um curso. Eu sou muito adepta a não necessariamente qual é o curso que tu vai fazer, porque às vezes tu consegue migrar. Como eu tava falando, eu sou formada em moda. Eu não sei programar, eu não vou saber desenvolver um jogo, mas eu consigo ter um olhar analítico diferente para as mecânicas, a parte de negócios, então, né, por ser pesquisadora, então eu acho que o mais importante disso é tu ter uma formação, porque a formação, ela abre a tua cabeça. Exatamente. Ela faz tu ver coisas. De ambientes, né, de inovação que promovam essas conexões, tal qual o Tecnopuc. E que bom que vocês estão com a gente nesse evento. E, Marcelo, agora falando um pouquinho de futuro, né, você falou que você trabalha, né, com uma indústria que está extremamente mudando o tempo inteiro e que tem uma grande demanda. Como é que você enxerga daqui, assim, 5, 10 anos, esse futuro aí, tanto dessa questão que a gente fala das experiências, né, da imersão, que une IA, que une essas tecnologias que talvez nem existam ainda, né, softwares que ainda estejam por ser desenvolvidos? Essa é bem fácil, porque eu não tenho a menor ideia. O que, assim, a gente entregou um projeto agora, entregou mais ou menos, ainda está sendo, tem partes que estão sendo desenvolvidas, que não sei se vocês ouviram falar em algum lugar sobre isso, que é Wizard of Oz, no Sphere, em Las Vegas, né? Esse é um projeto que a gente fez, a gente coordenou, teve vários componentes que foram feitos no Google, né, com uma divisão dele chamada DeepMind, e que é o AI, vamos dizer assim, a divisão mais complexa de AI que o Google tem. A gente começou trabalhando com a turma do Gemini, mas depois a gente migrou para o DeepMind. E assim, eu vi coisas que eram impossíveis ser feitas. O impossível já não existe mais. E assim, para mim foi um privilégio, né? Porque assim, eu vi sentadinho na primeira fila ali, né? na Magnópolis. Magnópolis é um lugar interessante de visitar. Fica em Downtown LA, né? É super interessante. Quando vocês estiverem por lá, minha vida, vocês vão ver coisas. Metade das coisas não funciona, mas isso é outro. Mas assim, eu acho, né, que a gente está quase reinventando a humanidade. Eu acho que vai haver uma ampliação cognitiva, assim, tipo como quando a linguagem foi inventada. Nós vamos todos usar óculos, né? Esses óculos, eles vão ter um layer digital. Ele vai estar ancorado em cima do mundo físico, eu acho. E várias coisas que a gente usa, elas podem ser desmaterializadas, né? Por exemplo, uma tela de TV, né? A gente se relaciona com uma tela de TV com fótons, não com átomos, né? Até porque tem o remote, né, que a gente fala. Então, assim, eu acho que é um novo mundo, né? E eu acho que você vai ter esses humanos conectados, eles vão estar o tempo todo imersos, né, numa chuva de partículas assim que vem são fótons refletidos, mas ao mesmo tempo fótons digitalmente gerados. Eu não sei. Eu começo a pensar nisso. Assim, a cabeça vai indo, o pensamento vai indo. Eu acho que são coisas que... O jeito é esperar, mas vamos nos surpreender, pelo visto, com o futuro. Eu vou tentar esperar o máximo. E vai conseguir, certamente. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Quem estiver aí nos assistindo no Tecnopuc Experience aqui dentro do campus, e se encontrar esses dois por aqui, parem para trocar uma conversa que eu garanto que vai valer a pena para trocar meia dúzia de palavras. Visitem o palco lá do Arena South Summit, né, para ver os games. Tem os consoles de game para o pessoal experimentar lá também. Ouçam
este senhor aqui, este rapaz, este guri, né? Que tem, vocês com certeza não vão se arrepender. É um prazer, viu, ter recebido vocês aqui. Gente, a gente volta daqui a pouco, vamos mostrar daqui a pouco mais pra frente, a gente mostra alguns vídeos aí do pessoal que tá gravando pelo parque para mostrar para vocês que estão nos assistindo de fora do Tecnopuc como que tá a movimentação aqui pelo parque. Tá cheio, tá lindo, tá bonito de ver. E eu quero fazer mais uma vez um agradecimento aos parceiros que tornaram o Tecnopuc Experience 2025 possível. FINEP, financiadora de estudos e projetos, CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Cluster Games RS, Ad Jogos RS, Sebrae, Rede RS Startup, Fapergs, HPE, Banrisul, Chicken Trilha, Zabix, AGS, Associação Gaúcha de Startups, Legacy, ABGI Brasil, Amprotec, Dobster, Senai Cimatec, a nossa hospedagem oficial, Rede Master de Hotéis, nosso media partner Band News. É bastante gente, nós agradecemos muito, estamos muito felizes com a parceria de vocês no Tecnopuc Experience. Tecnopuc Experience 2025. O futuro está sendo construído, vivencie ele por um dia.